Alô, galera! Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Dia 1 de julho, segunda parte do ano, segundo semestre, começando, né? Então hoje, tecnicamente, 10 dias para iniciar-se a janela de transferência, né? De jogadores estrangeiros, né? Eu tinha um professor que falava legislação alienígena, né? Significava estrangeiro, né? Então 10 dias em homenagem ao meu professor, né? Brilhante desembargador, falava em alienígena, então, em homenagem a ele, 10 dias para a gente conseguir contratar jogadores alienígenas, né? Bom, Luiz Gustavo vezes Kaique vezes Lincoln, né? Como assim, Marcelo? Estava vendo aí o Diniz, né? Segundo as notícias aí, né? Aqui é um canal de opinião, não de notícia. Eu sempre reitero isso, é importante. Estava tendo acesso às notícias, informações, e todo mundo dizendo que o Kaique, jogador do Vasco, zagueiro da base, canhoto, estaria tendo chances, né, com o Diniz nos profissionais. Aí eu achei estranho, né? Tem o Luiz Gustavo aí, muito bom jogador, que era titular. Lucas Freitas retomou o lugar dele, também canhoto. Particularmente eu preferiria a base, a cria, né? Se bobeasse o Lincoln também na direita, né? Então estou achando estranho ultrapassar essas fases aí. 17 anos, jogar direto nos profissionais. Acho que tem o passo a passo, né? O jogador tem a base, é para o jogador treinar, né? Adaptar-se, criar o que a gente chama de fundamentos, né? Então, não sei se seria uma boa subir o Luiz Gustavo e o Kaique. Acho que só o Luiz Gustavo tá bom pela esquerda, né? Já que tem o Lucas Freitas pela esquerda, eles não vão dar o braço a torcer de que foi uma contratação que não precisava, já que tem um jogador da base melhor que o Lucas Freitas, né? E o Lincoln, já falei aqui, né? E outra coisa, já que o assunto é janela, se for contratar, tem que ser alguém melhor. Dos titulares, né? Alguém melhor dos reservas imediatos. E por que não também agora incluir melhor que alguém que esteja pronto para subir da base, ou já esteja treinando entre os profissionais, né? Freitas, Lucas Freitas canhoto, Lucas Oliveira direito. Esses dois aí erraram demais porque quiseram sair jogando, né? Tem hora para sair jogando. O Lemos é direita, mas nunca joga, não entrega, né? E já usando aqui esse pedacinho do vídeo que eu falei sobre isso, né? Já falei algumas vezes sobre o Flamengo contra o Bahia aí, né? Diz que o Diniz deve ter tido uma grande lição, né? E vou colocar agora um ponto novo, né? Tive acesso agora à entrevista, um pedacinho da entrevista do Felipe Luiz após a derrota, né? Dizendo que o Flamengo joga de uma forma só, seja contra qualquer um adversário, né? E ontem eu estava tendo também acesso a um comentarista que disse que o Bahia sufocou o Flamengo 90 minutos. Renato Maurício Prado, não concordo. Nenhum time consegue sufocar o outro 90 minutos, não consegue. E esse jogo teve quase 100 minutos, não consegue. Mas marcou pressão o maior tempo possível, né? E é melhor, tem jogadores mais preparados, e eu trago para cá, trago para o Vasco agora, né? O Vasco, quando for pegar o seu Bayern, né? Um time melhor que ele, vamos ler aí, Palmeiras e Flamengo, seriam os Bayerns do Vasco hoje? Sim, né? Aqui não é um canal que fica mentindo, uma opinião sem estar mentindo, então podemos jogar diferente, não sair jogando lá de trás, né? O Flamengo saiu jogando lá de trás contra o Bayern, 3 gols de erro de saída de bolas, né? Eu falei isso ontem, então a gente tem que tomar cuidado aí, né? Por que não estudar o adversário, né? Quando você chega a um nível de Bayern, quando você chega a um nível de
Vamos colocar PSG também, com os titulares todos, né? Que quando jogou com o Botafogo, apesar de não tirar o mérito do Botafogo em momento algum, estava sem seus titulares, né? Muda bastante a característica. Quando você tem os melhores do Brasil, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, colocar os dois, você tende a jogar diferente, né? Tende a quebrar um pouco mais a linha, não com chutões, mas com quebras de linhas e com gente para tentar receber a bola na frente, né? Não só lá com relação ao Gonzalo que o Flamengo tinha, né? Um jogador só contra 4, 5 do Bahia. Então, é bom que o Diniz treine isso, né? Essa é a inteligência do futebol. E isso aqui não é observação alguma, né? Para chegar aos ouvidos do Diniz. Quem sou eu? Meu canal aqui é um canal irrisório, né? Ínfimo. Mas, para os meus inscritos, quem gosta de trocar ideia de tática, não vejo problema algum, né? Bom, falando sobre Edmundo agora, ontem eu dei uma pincelada no vídeo dele, na live dele. Às segundas-feiras ele solta as lives, segundas e quartas e sextas, né? E disse que vai diminuir para 40 minutos, não vai ficar mais 1 hora. E disse também que ia abandonar o canal, né? Porque não ganha nada lá e tal, mas não abandonou não, porque alguém disse para ele que ele tem muitos inscritos, que não deve abandonar o pessoal que gosta dele, a audiência que ele chama, como é que ele chama? Pessoal do bem, né? A audiência do bem, né? Ele não gosta de ser contrariado, mas uma coisa engraçada, né? Por mais que o Edmundo não ganhe nada com o canal, eu acho difícil, tem bastante visualização, tem aí 200 mil inscritos praticamente. Ele lê muito superchat, né? E superchat é grana. Mesmo que ele que ele despreze aí os dinheiros de superchat, né? Ele não está lá só pelos inscritos, porque se tivesse realmente, leria mensagens de gente que não manda superchat. Ele só lê mensagens pagas, não lê mensagens que não são pagas, né? Então é complicado isso aí. É complicado isso, né? Sobre Edmundo ainda, né? Ontem, no minuto 17,38, e agora eu estou fazendo isso, né? Porque outro dia um inscrito entrou aqui e falou: olha, você disse que o Carregal tinha dito isso? Não disse não. Eu respondi: no minuto tal, na entrevista com o Fábio Azevedo, ele diz exatamente isso. Ele tinha dito que o Carregal não falou em negociações avançadas, que era a mídia que estava falando, e eu disse que não. No minuto tal, o Carregal fala em negociações avançadas para um suposto novo comprador, né? Mas trazendo para cá, no minuto 17,38, o Edmundo fala: porra, ninguém é contratado no Vasco se não tiver um mínimo de qualidade, né? E no minuto de 34,54, ele fala: porra, contrataram o Souza, que não tinha a menor condição de jogar no Vasco, né? Tinha que ter incluído também o Alex Teixeira, né? Que tem contrato até dezembro. O Coutinho tem contrato até junho, né? Tinha, né? Agora parece que vai renovar. E o Teixeira, junto com o Jair, Léo Jardim e alguns outros aí, acho que Paulinho também, né? Até dezembro, né? Para você ver a contradição do Edmundo, né? E falou também, né, que reconheceu lá um inscrito dizendo que, olha, o assunto do momento agora é Mundial de Clubes, né? Fale do Mundial de Clubes. Aqui porra nenhuma. Aqui o Mundial de Clubes não tem valor algum para mim. Falei isso ontem, anteontem, né? Eu não vejo outros jogos, a não ser do Vasco, muito raro. Outro dia eu comentei lá trechinhos, né? E quando às vezes eu estou numa situação de final de semana, que eu posso estar com algum amigo e tal, vi o jogo do Flamengo e Bahia, até fiz meus comentários, né? Aqui no meu canal do Vasco, né? O assunto mais importante daqui e para o vascaíno sempre vai ser o Vasco. Mundial de Clubes, porra, só se o Vasco estivesse lá, né? Bom, para fechar aqui o vídeo, né? Estou vendo aí especulações sobre a nova venda do Vasco, todo mundo colocando aí uma nova venda no Vasco e tal, e gente aceitando vender ou não, brigando por uma suposta venda para alguém que não seja do ramo. Minha proposta: não vender, único dono, não deu,
Majoritário, vende lá 30% para ter um investidor, né? Minoritário, jamais. Mas é o que o pessoal quer aí, revender o Vasco, mas que não façam a mesma cagada, né? Vendam para alguém que tenha planejamento esportivo, seja da área do futebol, tenha bom nome no mercado, inclusive do mercado de futebol, né? Tenha liquidez e planejamento financeiro, né? Ataque à dívida, né? Projeção para contratar jogadores, isso é muito importante, né? Não adianta você ter grana sem ter planejamento financeiro, e não adianta você ter planejamento financeiro e não ter grana. São coisas que andam unha e carne ali, né? Lado a lado. Se gostou dos comentários, eu vou soltar um vídeo mais tarde, óbvio, sobre a questão do balanço patrimonial que o Vasco soltou, que a legislação obriga isso aí, né? A carta que o Pedrinho também soltou lá, dentro do balanço patrimonial, essa questão aí, né? Que o Pedrinho não fala com o vascaíno, né? Ao arrepio do Carregal, dizendo, não, pô, peraí, o Pedrinho é o presidente que mais fala e tal, não fala, né? Então, pelo menos eu vou tentar pegar lá o documento, que não foi o Pedrinho que fez, ele só assina, e vou lá tecer meus comentários, meus humildes comentários. Se gostou do meu canal, escreve aqui Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.